Erro grave, projeto energia solar. Perigo: usar painéis solares de 700 no inversor de 12 amperes é um erro grave. Então, aqui nós temos na imagem um inversor chinês, a Huawei, tensão de nominal 360, potência 6, 12 amperes, contra 12 painéis de 700. Você vê que esses painéis de 700, a corrente é 17, muito maior do que 12. Isso é um perigo, 12 contra 17. São 6, tensão insuficiente porque é inferior a 360 volts nominal do inversor. Esse é o tipo de projeto que é aprovado em todas as distribuidoras de energia elétrica do Brasil, colocando em risco a vida das pessoas. Mas esses projetos eles passam pela aprovação do NR10, Corpo de Bombeiro, distribuidora de energia elétrica, passa pela ANEEL, tudo é aprovado por eles. Quer dizer, o Brasil é um país que não tem gerenciamento de exportação solar. Aí o que acontece? Eles pressionam os projetistas, engenheiros, a reduzir a potência de entrada do inversor para não exportar energia para a rede. O que acontece? Você aplica painel de 17 amperes na entrada de um inversor de 12. Que é um grande erro, pessoal. Olha, usar painel de 700 no inversor de 12 é um erro gravíssimo. Pressão do instalador e vendedor analfabeto. Então, hoje nós temos a pressão de quem? A pressão do mercado, da indústria solar, do instalador e vendedor analfabeto, para aceitar painel de 700. Isso é uma enganação técnica. Está bem aqui escrito, ó. Isso é enganação técnica. É um tipo de golpe, né? Você aplica esses cálculos no horário de pico. Isso significa que esse inversor só funciona no horário de pico, mas com uma tensão baixíssima, 240 contra 360. Aí você acha que ele vai entregar uma potência de 60, você está enganado, ó. Você está completamente enganado. Aliás, você está enganando a si próprio e você está enganando o consumidor. Certo? Você está enganando o consumidor e a si próprio. Por quê? Ora, cara, se a tensão cai para 240, você está colocando 6 painéis. Se a tensão nominal desse painel é 40, se é 6 vezes 40 é 240, cara. Certo? Se a tensão cai para 240, porque é 360, cai para 240, porque foi você que projetou, não foi eu. Esse projeto não é meu, é seu, certo? Que é aprovado na Equatorial, CEMIG, São Paulo e todas as distribuidoras. Esse projeto não é meu, é seu que você está assistindo aqui na tela do computador, certo? Se a tensão cai para 240 e a corrente não aumenta para compensar, o que é típico em inversores MPPT limitados em string longos. Se você multiplicar 240 vezes 12, qual é a potência? Então vamos multiplicar 240, você tem que multiplicar essa tensão não por 17, para você obter uma potência real útil. Você tem que multiplicar essa tensão que você escolheu no seu projeto. Então você tem que escolher essa tensão que está projetada em 240, porque 6 vezes 40 é 240, então 240 multiplicado por 12 amperes dá 2,88. 2,88, olha para a máquina aí, cara. Aprende os teus erros, procura corrigir teus erros. Procure corrigir os teus erros, porque o consumidor ele nunca vai entender o que é isso aqui.
Olha só a diferença, cara. Se você aplicasse a 360 volts, é muito maior do que 2.8. Porque se você aplicar 360, que é a nominal do inversor, multiplicado por 12 amperes, é 4.32. Só aí, a potência ela caiu, ó, conclusão, a potência caiu de 4.3 para 2.88, uma redução de 34%, cara. Uma redução de 34%, porque erro grave, você aplica painel de 700 no inversor chinês, que tem uma potência limitada de entrada, que o fator de entrada desse inversor, a potência máxima desse inversor é 9. Se você dividir 9 dividido por 6, é 1.5. Isso aqui é o seu fator máximo de entrada. Você não pode ultrapassar uma vírgula daí, porque ele é um inversor on-grid conectado à rede. Ele é muito limitado a sua potência de entrada e é limitado a sua corrente de entrada, porque sua corrente de entrada é 12. E você que é imbecil, idiota, aí aplica 17 amperes na entrada do inversor para ter defeito mais daqui a um ano. Eu passei aquelas aulas aqui, ó, presta bem atenção. Presta bem atenção nisso aqui, ó, cara. Ó, passei aqueles vídeos passados, 3 vídeos, lei do seno. Que tipo de inversor você aplica a lei do seno solar? Você pode aplicar essa lei do seno solar neste inversor. Ó, você pode aplicar a lei do seno solar quando o Sol está a 15 de altura no oeste, a energia solar cai 1/4 de pico. Você precisará 4 vezes a energia solar para funcionar até as 17 horas. Você pode aplicar essa lei do seno nesse inversor aqui? Eu estou perguntando se você pode aplicar nesse inversor chinês aqui. Você pode aplicar a lei do seno nele? Claro que não, cara! Você não pode aplicar a lei do seno nesse inversor. É um tipo de inversor que você não pode aplicar a lei do seno. E por que você aplica um painel de 700, cara? Me diga aí. Você é louco? Como é que você aplica um painel de 700, uma corrente de 17 no inversor de 12, se ele não aceita nem a lei do seno? Um inversor que tem um fator 1.5, limitado, uma corrente limitada de entrada de 12, você aplica uma corrente de 17 amperes na entrada do inversor de 12 e tem uma perda de 34% da potência. Isso é um erro grave, cara. Um erro gravíssimo. Erro projeta energia solar. 3 erros, 4 erros, 5 erros e aí vai. Corrente do painel solar de 60 elevada. 17 amperes contra 12. 2. Potência insuficiente. Você aplica 6 painéis em cada string para obter uma tensão de 240 com a corrente errada de 17 amperes. Isso aqui é um erro grave. Potência insuficiente. Perdas de 34%. Tensão baixa. Tensão abaixo da nominal, por quê? A tensão nominal desse inversor, ele é 360. Você aplica uma tensão de 240, você está errado. A corrente do inversor é 12 contra 17. Conclusão, perdas de potência 34%. Aí você lê lá na internet que o inversor é eficiente, o inversor Huawei é eficiente, nada de eficiente. Aqui, ó. Isso aqui tu não diz para o consumidor porque tu quer vender. Tu é analfabeto, você que é vendedor solar é analfabeto, você que é projetista é analfabeto, você que é engenheiro é analfabeto ou se faz de analfabeto para enganar o público. Quer dizer, você faz esse tipo de cálculo aqui no horário de pico. Não se faz cálculo no horário de pico.
O cálculo é feito às 17 horas. Queda de potência. A potência caiu de 4,32 para 2,88. Por quê? Porque você aplicou uma tensão de 240 que não pode. Porque 6 vezes 7 quanto é? 4,2 kW. 6 vezes 7, 4,2 kW. 4,2 mais 4,2 é 8,4. Essas potências aqui era para funcionar em 4,32, mas está funcionando em 2,8 porque você aplicou o painel de 700 achando, porque ele é gigante, que ele ia funcionar em 4,2 e não funciona. E não funciona. E não funciona mesmo. E você está colocando em risco a vida das pessoas. Esses inversores estão funcionando, mas tem problema daqui a um ano. Eles vão esquentar. Está com a corrente maior na entrada. 17 contra 12. E vem os problemas. E vem os problemas. O inversor desse é para durar 15 anos. Vai durar o quê? 5 anos, 3 anos. Porque hoje, pessoal, é marketing, pressão do mercado para vender. Esse painel solar é barato. É barato. Um projeto desse aqui é baratíssimo. 20 mil reais no Brasil. 22 mil reais. O perigo de projeto energia solar barato. O perigo. Isso aqui no Maranhão, nos estados que tem o maior número de analfabetos. Quais são os estados que tem o maior número de analfabetos? Maranhão, Piauí. Eu acho que Minas Gerais, não sei, deve ter analfabetos, porque lá tem muito diplomas falsos de engenharia em Minas Gerais. Então tem analfabeto no Piauí, Maranhão, Pará. Tem analfabeto em Minas Gerais. Tem analfabeto em São Paulo. Tem analfabeto em Brasília. Tem um monte de analfabetos aí vendendo energia solar. E consumidores também são analfabetos. Porque eles não sabem o que é energia solar. Hoje no Brasil, eles acham que energia solar é mercadoria. E não é. Energia solar é uma ciência. Energia solar não é mercadoria. Você está brincando com coisa séria. Você está mexendo com ciências, com leis da física, lei de eletricidade. Você está mexendo com números, matemática. E você faz um projeto totalmente errado, que se fosse você, tinha vergonha de me apresentar um projeto desse. Eu teria vergonha de apresentar um projeto desse para o público. Mas quem que aprova esses projetos? Equatorial, a CEMIG, São Paulo, a ANEEL. Ela aprova esse tipo de projeto. E ainda aprovado pelo Corpo de Bombeiro. NR10. Colocando em risco a vida das pessoas. Que você está aplicando um painel de 17 no inversor de 12. Tá lá as especificações para o público ler. Você baixa a especificação desse inversor aqui, ó. Você vai lá na internet, ó. Você baixa a especificação desse inversor aqui, Huawei, ó, de 6. Você vê que lá a corrente de entrada dele é 12. Você baixa aí na internet. É 12, tá aqui, ó. E você aplica painel de 17 amperes na entrada dele. Você acha que você tá certo? Você aplicando 17 na entrada desse inversor? E o erro é que você aplica 240 se a tensão nominal do inversor é 360. E você aplica 240. Pressão do mercado, pressão do instalador, pressão do vendedor analfabeto para aceitar a painel de 700. Então isso é enganação técnica. Isso dá o nome de uma enganação técnica. Isso é ridículo e feio. Enganação técnica. Isso é uma espécie de golpe para vender. Um tipo de projeto desse eu não aceito na minha casa. Só porque é barato, eu não aceito esse tipo de projeto na minha casa. Não entra. Agora, se algum parente
longe ou perto, quiser contratar um engenheiro que faça um projeto desse na casa dele, problema dele. Problema dele, não tô nem aí para parente. Problema dele, parente, filho, quem quer que seja. Se ele quiser contratar engenheiro analfabeto para projetar energia solar para ele, que ele contrate. E não eu. Não eu. Agora brincadeira, cara, ó. PV solar, 15 graus solar, Sena 0,25. Energia solar morta às 17 horas. Isso aqui todo o sistema solar on-grid está morto às 17 horas. Não é só nesse horário. Não é só no horário das 17 horas. O ângulo solar de 30 graus é 14 horas, Sena 0,5. Ou seja, às 14 horas a potência do inversor já caiu 50%. Impossível carregar a bateria inversor. Impossível. Impossível. Erro grave, projeto de energia solar, perigo, veja o que ninguém te fala. Inversor está operando abaixo da tensão nominal de 360, que é 240, o que traz perda de eficiência. A potência caiu de 4,3 para 2,88, uma redução de 34%, porque você usa painel de 700. O erro do projeto é usar corrente elevada de string painel de 700 e quantidade insuficiente de painéis para manter a geração até 17 horas. Quando a potência cai para 0,25 para 25% do pico devido ao ângulo solar de 15 graus seno 0,25. Então eu apresentei todas essas aulas sobre seno, né, ângulo solar. Claro que você não aplica nesse tipo de inversor. O seno solar não se aplica nesse tipo de inversor, que isso aqui é o inversor mais vendido no Brasil. É um inversor que é muito limitado em potência de entrada, corrente. Então você não aplica a lei do seno nele. Essa lei do seno aqui, ele é aplicada em inversores de frequência solar para sistema de bombeamento, inversores híbridos que funcionam com baterias, inversores off-grid que funcionam com baterias. Então a lei do seno é aplicada nesses inversores, que eles precisam 4 vezes a energia solar para funcionar até 17. Então, pessoal, espero ter ajudado a todos. Muito obrigado. Você está no canal Luz Solar 120 Graus Elétrico. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, certo? Qualquer dúvida está aqui o correio eletrônico, o meu e-mail, pix, raimundoevangelista@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.